palavra que eu vou trazer para vocês hoje, ela se diz: curas e milagres são para os nossos dias. Deus tem um milagre para você hoje. Deus tem um milagre para você hoje. Somente aqueles que creem, levante as suas mãos aos céus e glorifique a esse Deus. Deus tem um milagre para você hoje. Hoje, o mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que está aqui e vai fazer milagres hoje. É o mesmo Deus. O Senhor falou para mim hoje, eu lendo a palavra dele, ele diz: você é profeta sacerdotal. E o Senhor começou a me mostrar alguns milagres que eu já presenciei. O Senhor começou a trazer à memória muitos milagres que eu já vivi. Deus me levou lá na minha infância, quando um dia nós estávamos indo para a fazenda e minha mãe deixou o Carlos Antônio dirigir. O Carlos Antônio dirigia o carro. Ele devia, adolescente, todo empolgado, né? Eu estava indo para a fazenda, vamos deixar, né? E a minha mãe deixou ele dirigir o carro. E para ir para a nossa fazenda, nós passávamos num lugar montanhoso que tinha despenhadeiros. E ele, inexperiente, desceu, estava assim, acima, uma velocidade acima do que ele podia controlar. E ele, quando tinha uma curva muito fechada, e a estrada de cascalho, e do lado esquerdo era um morro, uma montanha, e ele desceu muito rápido aquela estrada. Só que quando chegou nessa curva fechada, e à direita era um precipício muito alto. Quando ele chegou, ele brecou muito forte, e o carro veio, bateu no morro e foi direto para o precipício. Eu lembro de uma palavra que a minha mãe gritou: Jesus! E o carro parou, tipo assim, a 1 metro do precipício. O diabo queria tirar a nossa vida na nossa infância, mas hoje nós estamos aqui para louvar a Deus, porque é Deus que faz milagres. O mesmo Deus que fez milagre no passado é o mesmo Deus que faz milagres hoje. E eu falei para o Senhor: Senhor, então hoje eu quero contemplar com os meus olhos os milagres do Senhor. E Ele me mostrou em visão o que Ele faria aqui hoje, nessa noite. Eu falei: Senhor, o Senhor vai confirmar com sinais e maravilhas a palavra que eu vou ministrar. Eu quero a confirmação que o Senhor está comigo. Ontem, quando eu estava no manancial feminino, o Senhor me deu mais uma confirmação. Eu escrevo meus pedidos de oração e eu anoto eles no iPad, anoto eles dentro da Bíblia. Eu anoto
As pessoas me fazem os pedidos de oração, eu coloco aqui dentro da minha Bíblia. E ontem eu achei um pedido de oração que eu fiz há 1 ano atrás. Dia 1/6/2020. Minhas filhas grávidas, no período do Covid. E a Priscila, grávida, pegou o Covid. Eu escrevi: Deus, abençoe as crianças que estão no ventre da Amanda. Pus Felipe, porque ainda não sabia direito qual seria o nome dele. Eu sabia que era Felipe, mas ela não sabia se ia ser João Felipe. Eu pus Felipe. E da Priscila, Noah, que eles cresçam saudáveis, formado pelas tuas mãos. Ontem Deus disse: há 1 ano atrás você escreveu, e eu cuidei dos seus netos. Eu cuidei dos seus netos na pandemia. Vamos lá para a palavra do Senhor. Curas e milagres são para os nossos dias. Abra sua Bíblia em Atos 9. Não, antes de Atos, nós vamos ler em Marcos. Coloca aí para mim, Sandro, por favor. Marcos 16, 19 e 20. Preste atenção. Marcos 16, 19 e 20. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Diga assim: o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Agora vamos para Atos 9, 32 a 42. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Os Enéas que estão aqui estão precisando de cura, já vai recebendo. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que é em grego Dorcas, e que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar de Pedro, que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? É interessante nós observarmos que Jesus morreu, ressuscitou. Por 40 dias ele apareceu para os discípulos, apareceu para 500 pessoas, apareceu para algumas pessoas. E por 40 dias as pessoas o viram
com seus olhos, confirmando que ele havia ressuscitado. Só que chegou o dia dele ser elevado aos céus, mas ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram e ficaram, e foram cheios do poder de Deus. E a partir daí, você começa uma nova história da igreja. Uma nova história da igreja na dependência do Espírito Santo de Deus. Uma nova história da igreja na unção do Espírito Santo de Deus. Uma nova história da igreja. É tempo de uma nova história para esta igreja também. É tempo de uma nova história para a sua vida também, querido. Ei, vamos deixar essa vida de Pedro, ex-Pedro, Simão para trás. E vamos entrar nessa unção sobrenatural que Deus quer te usar. Ei, Simão, Pedro, andou com Jesus. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus multiplicar pães. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora era a vez dele. Aqui a palavra diz que ele estava lá. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Pedro estava lá. E ele observou tudo. Ele entendeu tudo. Opa, peraí. Como é que ele fez? É interessante que uma das palavras que eu amo muito, quando Jesus estava indo com Jairo, e Jairo ficou meio temeroso quando avisaram que a filha dele tinha morrido. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, estou indo contigo. Querido, não temas, estou indo contigo. Não temas, estou indo contigo. Pastor Raimundo, é o senhor que está aqui de blusa verde aí? Fica de pé. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? De maneira nenhuma. Se creres, verás a glória do Senhor. Ele diz: estou indo contigo. Estou indo contigo. Não temas, homem de Deus. O seu filho, Deus o recolheu quando ele tinha mais ou menos 12 anos, não é isso? Mas o Senhor está dizendo para ti: se o Senhor orar, os mortos ressuscitarão. Às vezes o inimigo está tentando deixar o Senhor preso lá no passado. Não aconteceu comigo, eu orei, Deus não fez. O Senhor está dizendo: vamos mudar essa história. Tudo tem um plano, é projeto do Senhor. E Ele está dizendo: haja, meu filho, haja. Esse passado, ficou lá no passado. Agora é tempo do Senhor agir, na unção e na força do Senhor. Pedro viu Jesus ressuscitar a Talita, uma menina de 12 anos. Agora é a vez de Pedro, o Pedrão, assim como eu e você, gente. Eu me identifico muito com Pedro. Se tem um homem com o qual eu me identifico, pastor Felipe Moreno, é Pedro. Eu tenho muita coisa a ver com ele. Nossa, demais da conta. Como eu me identifico com ele? De vez em quando eu tenho uma síndrome de Pedro, de cortar a orelha, cortar pescoço. Nossa, mas e como que... Meu Deus do céu. Às vezes quero agir na minha força. Às vezes eu estou lá em cima, de repente estou lá embaixo. De repente eu estou andando sobre as águas, mas de repente eu estou me afundando. De repente eu estou olhando para o Senhor. Uhul! Outras vezes eu estou lá: Senhor, me socorre, porque se o Senhor não me socorrer, eu estou afundando. Pedrão,
assim como eu e você, para mostrar, não tem ninguém especial, a não ser que a pessoa busque essa unção sobrenatural que vem do Senhor para a sua vida. O Pedro que negou, o Pedro que desistiu, o Pedro que abandonou a obra, o Pedro que se auto-abandonou, que parou. Não, chega, esse negócio de obra de Deus, quantas vezes nós não pensamos assim? Não tem jeito não, eu fico tentando, e de repente, Fernando Leão, adianta correr não, meu irmão, adianta correr não. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Você pensou que ficaria como contador atrás de uma mesa, assim como o Salmo um dia pensou? Mas o Deus diz: não, tudo tem seu tempo. Agora chegou o tempo de você colocar a mão na massa. Chegou o tempo de você arregaçar as mangas, meu filho, porque o Senhor precisa muito mais de você do que cuidando de empresa, de negócios. Não preocupa não, o Senhor vai prover todas as coisas para que você tenha o melhor. Confia e haja. Pedro foi revestido da unção do poder de Deus. A partir daí nós vemos um Pedro que se levanta, um Pedro que prega a palavra. Irmãos, eu queria fazer um sermão desse. Quase 3.000 almas se converte. Um Pedro que agora vai para o templo orar. Um Pedro que não age na sua própria força. E quando ele vai para o templo orar, tem um paralítico lá na porta do templo. Ele diz para o paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje nós estamos tendo prata e ouro e ninguém está levantando. Está na hora de nós revermos. É hora, Deus está mudando a história da igreja. Deus está sacudindo. Essa pandemia veio para nos sacudir. Essa pandemia veio para nos alertar. Essa pandemia veio para nos tirar dessa morbidão, dessa acomodação, dessa frieza. E não é de qualquer maneira não. É um novo tempo, é uma nova história para a minha vida, para a sua vida. Está na hora do povo aí fora ver que Deus está confirmando a nossa palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. Quem vai aceitar o desafio? Somente quem crê e age. Pedro já tinha curado lá o Enéas. Curou um paralítico, estava paralítico por 8 anos. Pedro falou: Jesus vai te curar, Enéas. Não sou eu não. Quantas vezes a gente pensa assim: vou orar não, sei lá, se Jesus não curar, se não for curado, não é você que cura. Você faz, você ora. A sua missão é orar. Quem vai curar é Jesus. Você tem que orar. Pedro foi chamado porque Dorcas, uma mulher que praticava boas ações, as pessoas chorando e dizendo: olha aqui, olha a roupa que Dorcas construiu para mim. Ela cuidava das viúvas, ela cuidava dos órfãos, ela fazia com as suas mãos roupas para as pessoas. E as pessoas chegavam para Pedro e diziam: olha aqui, olha o que ela fez por mim. Essa mulher não pode morrer não, ela é necessária aqui nessa terra. Meu irmão, se você morrer, será que tem alguém que vai: oh meu Deus, esse irmão não podia ter morrido. Ou então, graças a Deus que ele foi.
o sentimento que você provoca nas outras pessoas. Não, era muito necessário. Ela é muito necessária nessa terra. Olha aqui, as boas obras. Irmãos, fé sem obras é morto. Esse negócio, eu amo Jesus e não faz nada pelo próximo. Irmão, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e foste me visitar, eu estava doente e me visitaste, oraste por mim. Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram por um dos meus pequenos. Vinde, benditos meu Pai, vinde, entra, porque vocês fizeram a obra que eu lhes ordenei que fizessem. Ou o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, maldito. Oh Senhor, mas no teu nome nós estávamos profetizando, nós estávamos fazendo muitos milagres. Não vos conheço, aparta-te de mim. Dorcas era necessária. As pessoas estavam chorando a sua morte. E Pedro, assim como Jesus, assim como ele viu Jesus fazer, ele também foi usado. Ele chegou lá no local, deu uma olhada assim, e ele falou, põe para fora. Esse povo tudo põe para fora. Sabe por quê? Porque lugar de dúvida, incredulidade, Deus não opera não. Onde tem falta de fé, Deus não opera não. Por isso que ele falou, põe tudo para fora, põe tudo para fora. E aí ele orou, e Dorcas ressuscitou. E ele levantou, ele pegou na mão de Dorcas e a levantou. Meus irmãos, tem muita gente necessitando que você estenda as mãos e os coloque de pé. Tem muita gente precisando que você haja. Tem muita gente que está prostrado, tem muita gente que está caído, tem muita gente que empurra. E o negócio está feio, então eu vou empurrar para o buraco mesmo. Não. Como Pedro estendeu a mão, porque um dia ele teve uma mão estendida na direção dele. Porque um dia, quando ele estava afundando nas águas turbulentas, ele disse, socorre-me, Senhor. E teve uma mão que foi estendida na sua direção e o colocou dentro do barco novamente. Assim como ele teve uma mão que foi estendida na sua direção, ele também estendeu a sua mão quando aquela mulher precisou e disse, levanta-te, mulher, levanta-te, mulher. Ressuscita esta mulher. Muitos anos atrás, uma família me pediu para me orar por uma moça de 18 anos. Ela estava com morte cerebral, ali no neurológico. Eles já estavam doando os órgãos. E esta família pediu que eu fosse lá orar. E eu fui. E eu comecei a ministrar na vida daquela jovem. Não lembro bem o nome dela. E eu dizia, parece que era Isabela. E eu dizia, eu fui ministrando vida de Cristo para ela. Isabela, recebe a vida de Cristo no seu coração. Que Jesus venha habitar na sua vida. Que você tenha um encontro com Ele. E eu fui ministrando, ela inerte, né? Morta.
eu fui ministrando na vida dela. E eu disse assim: Isabela, se você recebeu Jesus, se você tem realmente entendido a vida de Cristo, que você recebeu Jesus no seu coração, essa vida de Cristo na sua vida, dê um sinal para mim. E essa menina bateu os braços, bateu as pernas e gritou, e foi um desespero, e os aparelhos apitaram, e toda aquela confusão, e os médicos vieram correndo. Ela viveu por 3 dias, mas ela foi salva. Ela foi salva. O maior milagre aconteceu na vida daquela jovem, porque ela teve a oportunidade. Irmãos, eu não desisto de falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que eu fui visitar um rapaz que ele, não sei se ele caiu de um andaime, sei lá. Então ele teve traumatismo craniano e ele foi para o hospital. E também estava muito ruim, muito grave. E eu fui e orei por ele, mas a família viu que eu estava orando por ele. Uma família que estava com um filho do lado. O filho estava lá, tinha 3 meses. Que ele teve, não sei se foi não sei o que foi. O filho estava inerte lá, tem 3 meses. O outro, o vizinho do que eu fui orar. Orei com aquele rapaz que tinha caído do andaime, ministrei vida de Cristo para ele e tal. Esse rapaz morreu, mas o vizinho que tinha 3 meses, que estava lá inerte, esse vizinho saiu na mesma semana. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Meus irmãos, eu já vi muitos milagres, sinais e maravilhas nessa vida. Já vi demais da conta. Eu já vi cego enxergar, eu já vi surdo ouvir, eu já vi paralítico andar. Tereza, Roberto, vocês lembram daqueles velhinhos, 2 senhores que vieram, não sei de onde que eles eram. 2 senhores, um casal bem idosos. E eles vieram, passaram 1 semana me ensinando pra gente como é que você ora pelos enfermos, como é que você ministra sobre os enfermos. E aí nós fizemos uma cruzada lá no ginásio olímpico, estádio olímpico. Irmãos, a hora que esses velhinhos oraram, foi tanta cura, tanto milagre, foi tanta gente pegando as cadeiras de roda, mas foi aquela multidão de gente que pegava as cadeiras de roda assim e levantando. Gente que nós conhecíamos. Criança que não andava, você lembra aquele menino que não andava e saiu correndo, que nós conhecíamos, filho dos irmãos lá de Campinas? Perna, gente que tinha perna menor do que a outra, na mesma hora esticaram. Gente com caroço, papada de câncer, assim ó, um caroço, o caroço desaparecia na hora. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Mas não basta somente eu ver, eu também tenho que agir, eu também tenho que fazer, na unção, no poder do Espírito Santo de Deus. Um dia, o meu neto, nosso neto, o Heitor, apareceu com uns caroços no pescoço, e o médico deu um diagnóstico terrível: câncer, não sei o que, pode afetar, e não sei o que, vai, ou seja, alguma coisa muito grave. Estava com os caroços bem grandes. Na mesma hora eu levantei da mesa, eu estava almoçando, eu levantei da mesa
e partir para cima. Eu e a Bernadette, nós partimos para cima do nosso neto, e nós ungimos o nosso neto, e nós repreendemos aquele mal, e ele foi extirpado no mesmo dia. Desapareceram os caroços no mesmo dia. E o Senhor confirmava a palavra com os sinais que o seguiam. Sabe por quê? Porque quando essa mulher, Dorcas, foi ressuscitada, a cidade inteira ficou sabendo, e a cidade se converteu ao Senhor. Os milagres, os sinais, prodígios e maravilhas glorificam e exaltam o Deus que nós servimos, o Deus que fez milagre, mas o Deus que faz milagres hoje. Precisamos agir, precisamos colocar em prática. Eu lembro que houve um dia, eu lembrei disso porque, assim como Elias, a palavra do Senhor diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e ele determinou que a chuva descesse, e a chuva desceu. Eu falei, eu tenho um testemunho para contar também. A gente fazia uns chás da Adonep há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. A gente fazia um chá da Adonep, e a gente saía nas cidades do interior, abrindo os capítulos e realizando os chás. E eu, a Marisete e a Eliana, e aí Catalão, e nós íamos para Catalão, e eu não conhecia a estrada de Catalão, irmãos, e choveu a noite inteira, aquela chuva torrencial. Eu falei, misericórdia, nós vamos para Catalão e vamos voltar de noite. Oh Deus, para essa chuva, Deus. Não permita que essa chuva nos atrapalhe de ir. A gente ficou amedrontados, com medo. A gente não conhecia, ia voltar à noite. E aquela chuva torrencial. Irmãos, nós vivemos um milagre também sobrenatural. Nós fomos para Catalão e voltamos de Catalão. A chuva estava à nossa direita, a chuva estava à nossa esquerda, só que a chuva não estava na estrada. Nós fomos e voltamos. Aí nós voltamos pela fazenda do meu pai. Nós fomos dormir na fazenda do meu pai. Quando nós passamos a porteira da fazenda do meu pai, a porteira que a gente tinha que abrir, a única porteira que a gente tinha que abrir e descer, quando nós passamos a porteira e adentramos a fazenda do meu pai, a chuva caiu sobre nós. E às vezes as coisas acontecem e você fala, nem percebe. Por isso que eu gosto de escrever minhas orações, porque quando Deus faz, eu vejo e posso contemplar os milagres do Senhor. E eu queria encerrar essa mensagem colocando, Sandra, eu queria que você colocasse no telão um dos maiores milagres que eu vivenciei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá parou, eu sei que Deus tem levado a gente
por esse deserto, mas não é para nos destruir, pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na nossa família e na unidade que o Senhor está trazendo nas igrejas, nos pastores, nos ministérios. E eu louvo a Deus pelas intercessões. São elas que têm nos sustentado nesses momentos difíceis. Se Cristo comigo vai. Construirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo. De novo, vamos. Eu irei e não temerei, com moço irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Sem Cristo comigo vai, eu irei. Eu coloquei esse vestido porque no dia que nós voltamos para Goiânia, de Brasília para Goiânia, e que nós chegamos aqui na porta, tinha uma multidão de pessoas esperando por nós, para agradecer e louvar ao Senhor pelo milagre na vida do meu marido. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma churianda legal, churianda lemas. Wigai te ama churianda lebai chuiaba churianda lemas. Wigai te ama churianda lebas churianda lemas. Muitas vezes nós estamos olhando somente para o problema, nós estamos olhando para a dificuldade, nós estamos olhando para aquilo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E nesta noite o Senhor está dizendo: tira os olhos das circunstâncias e olhe para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que te dá vida, aquele que sopra a vida e a saúde sobre você. Eu disse hoje, Ricardo, eu tenho dito essa semana: Senhor, o Senhor colocou eu ministrando sobre a vida do Ricardo, e eu quero, meu Deus querido, que essa obra seja completa, essa obra saúde na sua vida seja completa e total, para a honra e glória do Senhor. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos ficar de pé. Ricardo, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque o seu pastor vai ministrar sobre a sua vida nesta noite, para Deus completar a obra que Ele já tem feito na sua vida. Uramanda labai chuiaba surianda labai chuiama surianda lamaias. Wigai chiaba surianda labai surianda lamaias. Wigai